aula de hoje é uma aula quentíssima, com certeza. Uma aula focada para um dos subsistemas do sistema de injeção eletrônica. Então vamos lá ao tema da aula de hoje, injeção M3.8.2, Audi A3 1.8, é Audi 99, 2000, 2001, tá? É a linha Audi mais comum hoje nas oficinas, né? E em nosso terceiro encontro, iremos abordar o combustível. Isso mesmo, né? Parece algo ser tão simples, né? Se falar de combustível em gerenciamento eletrônico, em injeção eletrônica, né? É algo tão maçante. Todos os carros com injeção eletrônica têm bomba elétrica. Aí vai ter um regulador, aí vai ter um filtro, aí vai ter os bicos, aí vai ter o retorno. Parece uma coisa tão simples, não parece? Pessoal, é onde está aí a maior parte dos problemas na injeção eletrônica. Mas não tenham dúvidas quanto a isso, que o sistema de combustível, né, ou podemos chamar também de subsistema, afinal de contas, temos o sistema de injeção eletrônica e abaixo um subsistema chamado combustível. É onde tem mais contato com um líquido de qualidade duvidosa, em boa parte, né, dos postos de combustível, né, que é a gasolina. Temos muita adulteração. Temos componentes com poucas medições elétricas, eletrônicas. Por exemplo, não temos nenhum sensor de pressão de combustível. Tem? Nessa linha, não. Tem algum sensor de densidade do combustível? Tem? Também não. E um sensor que mede a temperatura do combustível? Tem? Também não. Ou seja, é um sistema com poucas medições. Que, por outro lado, vai cobrar o quê? Tem que ter um funcionamento regular, uma pressão constante, uma vazão adequada. Por quê? Porque não tem nenhum sensor informando para o módulo que a pressão está mais baixa que deve, que a vazão está menor do que deve, e daí por diante. Ou seja, quando o módulo da injeção eletrônica, está aí, ó, o Bosch M382, determina o tempo de injeção, ou seja, o tempo de injeção em marcha lenta vai ser 1,2 milissegundos. Legal. Esse tempo que ele programa é o quê? Com base no próprio projeto do subsistema. Ou seja, tem que ter 3 bar de pressão de combustível, ou 3,5, né, nesse carro, dependendo da situação, entre 3 e 3,5 bar de combustível, empurrando. Esse tempo que o módulo calcula é o quê? É tudo programado. Abriu 1,2 milissegundos com 3 bar e meio de pressão, vai ter uma pulverização do combustível de tantos mililitros. É aquilo que está pedindo o sistema. Então é tudo programado, pessoal. Ou seja, é com o funcionamento de acordo com o projeto. E como falei, não tem nenhum sensor na linha de pressão. Não tem nenhum sensor que mede a temperatura do combustível. E muito menos ainda, né, a densidade do combustível. Né? Por exemplo, essa geração desse Audi tem o projeto inicial para uma proporção de 25% de álcool anidro na gasolina. Não era assim? 99, 2000? Hoje é como? 20% de álcool anidro. Ou seja, diminuiu-se a quantidade de álcool dentro da gasolina. O sistema foi recalibrado? Não. Saiu algum recal das montadoras, traga o seu carro para cá para reprogramar o módulo, para adequar a nova quantidade de combustível, álcool dentro da gasolina. Né? É álcool anidro, né? Dentro da gasolina. Não tem nenhum recal assim. Então, o sistema tem que se adequar, tem que se adaptar a essas mudanças do combustível. Então, esses detalhes que nós veremos, portanto, a partir de agora,
Falamos na aula passada sobre a Electronic Control Unit, né? A unidade de controle eletrônico do ALD, né? O módulo da injeção eletrônica. E neste terceiro encontro veremos combustível, pessoal. Então, nosso terceiro encontro, vamos falar sobre combustível. Como de costume, a nossa diagramação inicial de aula, com todos os componentes ligados diretamente ao centro, a ECU, a Electronic Control Unit, massa de ar, rotação em PMS, temperatura de ar, temperatura de arrefecimento, lambda, sensor de fase, sensor de detonação, que são 2, e posição da borboleta, são os sinais de entrada da ECU. E os comandados, entre eles o da aula de hoje, ar-condicionado, eletroinjetores, ignição, canister, atuador de marcha lenta, bomba elétrica, é a aula de hoje, né? Imobilizador e, claro, ainda o conector diagnose. Observe que sempre imobilizador e conector diagnose é uma linha, né, de duas vias, né? Não só o módulo manda para lá, como também recebe, né? O conector é a mesma coisa. O módulo manda informação para o conector, mas recebe o que nós chamamos de excitação para mandar os códigos de falhas, leituras, etc. Tá? Vamos lá. Telinha de introdução. O importante, como falei no começo da aula, hein, pessoal? Importante. O quanto é importante o subsistema de combustível. O importante subsistema de combustível será o assunto dessa aula. E os detalhes, como pressão, vazão e defeitos comuns, serão abordados. Então vamos ao Audi A3 1.8. Boa aula a todos. Cobra aí, como sempre, uma boa participação de vocês. Pessoal, envia um comentário, perguntas, né? Eu peguei um áudio que estava com esse defeito, assim, assim, assim. A solução foi isso. Participem da aula. Fica mais interativo. São dicas, né, que vai aumentando o quê? O conhecimento de toda a família Universo do Mecânico, toda a família UMEC, tá ok? Então vamos lá. O subsistema. A pressão e vazão de combustível é muito importante para a injeção de combustível, como é a remoção e envio de gasolina, desde o tanque até a injeção, né, via bico injetores, no coletor de admissão, de forma a misturar com o ar admitido. Pessoal, a base de funcionamento do motor de combustão interna, qual é? Tem que misturar ar e combustível numa proporção correta. Nesse caso aqui, tá? É o que? Neste caso, é diretamente ligado e alinhado, tá? Referente ao que? A injeção do combustível. Ou seja, o que é injetado é o combustível. Com o ar admitido, teremos o que então? Teremos a formação da mistura. É isso que esse subsistema faz, tá? Deixa eu dar um alô aqui para o nosso aluno Gilberto Costa. Opa, Gilberto, hoje é aula de injeção eletrônica, né? Acompanhe a aula, aprenda, entenda um pouco mais sobre partes eletrônicas do carro. E parte de undercar é a aula de quinta-feira. Então, a aula de amanhã é que estaremos abordando aí a parte de suspensão e direção. Inclusive, a aula de amanhã é sobre amortecedores, tá? Mas é legal o seu comentário, participe da aula, acompanhe a aula, né? Sempre é informação técnica a mais. Então, pessoal, para o motor 1.8 aí da linha Audi funcionar, precisa ter o quê? Injeção de combustível misturando com o quê? Com o ar que está sendo admitido. E aí, esse motor 1.8 pode ser aspirado, pode ser turbinado, tá? E se refere ao quê? Pessoal, o ar tem que misturar com combustível. Chamamos de
quebra de moléculas. É isso aqui, ó. Tem que quebrar as moléculas. Por quê? Por oxigênio se misturar com o combustível. E aí sim dá uma formação de mistura próximo da perfeição para ter a combustão, né? Que é a grande meta, né? O funcionamento aí do sistema da injeção eletrônica. Então, esse combustível, que é a nossa aula de hoje, tem que chegar lá nos bicos. A pressão certa, a vazão certa. E com reserva de combustível. Não pode dar buraco na aceleração. Não pode faltar combustível na aceleração. Então vamos ver esses detalhes. Primeiro, olha o título, ó. Sem controle. Poxa, sem controle? Que título estranho é esse, né? Em nenhum momento a ECU tem controle sobre a pressão ou vazão do sistema de combustível, né? O subsistema de combustível. Por isso, sempre nas verificações na oficina, é muito importante fazer essa medição, tanto em pressão quanto vazão. Pessoal, o que é isso? O cliente reclama que a luz da injeção está acendendo no Audi. Mede pressão e vazão da bomba. O carro está falhando o cilindro, parece ser vela. Mede pressão e vazão da bomba. O carro em alta dá falta. Mede pressão e vazão da bomba. Por quê? É onde tem maior possibilidade de ter falhas. Tá? E como falei, olha o título, ó. Sem controle. Significa o quê? Que não tem nenhum sensor no sistema, indicando que a pressão está alta, que a vazão está baixa, daí por diante. Não tem nenhum controle nesse sentido. Então temos que fazer o quê? Sempre medir. Por isso, pessoal, aqueles kits, né, de ferramentas, de manômetro e adaptadores, sempre é muito útil no dia a dia da oficina. Tá? Vem ali o recipiente graduado, para você medir a vazão do combustível, as mangueirinhas para fazer a adaptação. Tá? E nós estamos perguntando, né, sobre como fazer a medição. Bom, simples, né? Primeiro, temos que despressurizar o sistema, porque tem pressão de combustível mesmo com o motor desligado. Embora, né, com um pouco de cuidado, dá para fazer a remoção das tubulações. O ideal é desconectar a bomba elétrica lá atrás, dar partida no motor, e aí teremos o quê? Teremos um funcionamento e logo em seguida o motor morre por falta de combustível. Aí sim eu posso desconectar as mangueiras, sempre com óculos de segurança, tá? Sempre com proteção. E aí se faz o quê? Desconecta as mangueiras e liga o manômetro. Ok? Ok. Dá-se partida e verifica a pressão do sistema. Essa linha é entre 3 e 3,5 bar de pressão. Tá? Aí nós medimos a pressão do sistema. Ainda assim, com o manômetro, podemos estrangular a saída do manômetro, fechar o registro de saída do manômetro. A pressão deve subir. E o motor vai morrer também, né? Afinal de contas, o combustível não está passando mais, né? E aí a pressão tem que estar aí próximo do dobro da pressão de trabalho. Trabalha com 3 bar? Tem que estar aí com 6 bar de pressão, pelo menos 5 bar para cima. Então esse é o teste básico de pressão. E a vazão do combustível? A vazão é um teste muito importante também. Só que a vazão, pessoal, o ideal é fazer a medição na linha de retorno. Temos lá o regulador de pressão na linha de retorno. É uma linha sem pressão, né? Basta, com o motor desligado, desconectar a mangueira de saída, depois do regulador, colocar um adaptador nesse recipiente graduado. Funcionar o motor, ou só a bomba, por 30 segundos. Temos que ter uma vazão na linha de retorno da ordem aí de acima de 700 mililitros. Isso mesmo.
Então, pressão é uma coisa, se usa o manômetro, vazão é outra coisa, se usa o recipiente graduado para medir. Então, são 2 testes nesse subsistema de combustível, tá? Porque ele não tem controle, ou seja, não tem nenhum sensor que faz a medição, tá? Bom, como estamos falando aí de subsistema de combustível, vamos falar sobre um módulo, né? Um módulo todo branquinho aí, ó, vai lá dentro do tanque, né? Um módulo todo especial, né? Essa linha Audi, você tem geralmente o acesso ao módulo pelo porta-malas, tá? A maior parte dos carros, né, é embaixo do banco. Essa linha geralmente está direto no porta-malas, tá? Bom, módulo de combustível. Aqui na tela, ó, já dá para enxergar, né? O que temos nesse módulo? Uma grande carcaça plástica. Essa carcaça, ela comporta um copo, que na verdade é até um mini reservatório de combustível, para justamente a bomba que está ali dentro, ó, dá para ver os 2 fios da bomba elétrica, não ficar sem combustível nas curvas, ondulações, ou mesmo quando o combustível estiver bem baixo, né? A linha Audi, o tanque é bem largo, né? É um carro largo, o tanque também é bem largo. Se você está próximo da reserva, os 5 litros ali ficam bem espalhados. Mas não é o caso, porque o copo sempre fica ali cheio, ou pelo menos pela metade, porque o combustível que entra no copo não sai do copo, a não ser pela própria bomba. E a linha de retorno de combustível cai dentro do copo. Então tem uma grande facilidade nesse sentido, tá? Bom, ainda nesse módulo de combustível, observem o indicador de nível, né, a famosa boia do tanque, né, a boia de combustível, mas é uma peça separada do copo. Pode até vir aí numa compra, eventualmente vir junto. Mas é uma peça separada da parte da injeção eletrônica. Além do conector elétrico de 4 fios, 2 fios da bomba elétrica, 2 fios da boia, sensor de nível. Quem é quem? Por baixo você vê quem é quem. Aí por cima eu sei quem é quem? Claro, são 4 fios. 2 grossos, 2 finos. Obviamente, pela corrente elétrica que é utilizada, os 2 grossos são da bomba elétrica. Os 2 fininhos são do sensor de nível de combustível, tá? Bom, vamos à teoria então desse módulo de combustível. Na telinha para vocês, ó. Localizado dentro do tanque, com acesso pela parte superior, temos o módulo de combustível, que é composto por uma carcaça plástica, formando um copo, um pré-filtro e, claro, dentro desse copo, né, nós temos a bomba elétrica de combustível. Então, esses modelos de copos são muito bons, tá? Pode ser trocado completo, como pode ser trocado só o refil, né? O nosso aluno Eugênio Silvestre está perguntando, né? Posso trocar só o refil? Sim, há essa aplicação também, né? De troca apenas do refil nessa linha, é possível, tá? Mas como falei, em muitos casos se consegue aí o copo completo a preço até bem acessível, vamos dizer assim, tá? Qual é o detalhe? Sujeira no tanque. O grande inimigo da bomba elétrica de combustível é, sem dúvida nenhuma, sujeira no tanque, tá? Ou seja, quando vai tirar um copo para fazer a troca do refil da bomba ou do próprio módulo de combustível, né? Veja dentro do tanque. Vê se não tem muita areia, muita terra, muita sujeira no tanque, pessoal. Sujeira de borracha que vem lá do tanque do posto de combustível, tá? Muita atenção com isso. A vida útil da bomba elétrica está diretamente relacionado a esse tipo de sujeira também, tá? Bomba elétrica de combustível, né? Esse aí é o exato, né? E o preciso, né? Como o nosso aluno Eugênio comentou, refil. Sim, esse aí é o refil da bomba elétrica, tá?
Assim nós temos o quê? Nós temos um componente que funciona com 12 volts, tensão da bateria, negativo direto, positivo via relé auxiliar. Ligou a ignição, a bomba elétrica já funciona. Dependendo do ano da Audi, abriu a porta do motorista, já funciona sozinho. Mesmo sem a chave estar no contato, hein? Atenção, hein? Abriu a porta do motorista, carro desligado, sem a chave no contato, o sistema é acionado, tá? Vamos lá. Bomba elétrica de combustível. Acionada pelo pino 4 da ECU, via relé auxiliar, temos um componente elétrico que é forte, é bom, ele é o cara para empurrar o combustível na linha. E ele é ruim, ele não apresenta depressão. Por isso, deve estar sempre dentro do combustível e pode ser modelo refil. Bom, quem aciona a bomba elétrica? Indiretamente é a ECU, pelo pino 4. Mas quem vai mandar os 12 volts, né, a tensão da bateria, é o relé auxiliar. Tá? Esse tipo de bomba elétrica, pessoal, bombas rotativas, elas são muito fortes, são muito boas para, empurrar o combustível. Poxa, uma bombinha dessa aí, chega a dar pressão aí de 6, 7 bar de pressão. É forte, barbaridade. Agora, ela não gera depressão. Ela não consegue gerar depressão. Tá? Por isso, ela tem que estar literalmente mergulhada dentro do combustível. Tá? E aí começam-se os problemas. Lembrem que eu comentei sobre sujeira no tanque? Então vamos lá. Olhem a situação do pré-filtro de uma bomba elétrica. Pessoal, olha a situação. Tudo isso aí que vocês estão enxergando, é o pré-filtro. E o pré-filtro é uma telinha com a cor exatamente da beirada aí, do que vocês estão vendo. Ou seja, uma telinha branca, quase que transparente. Olhem o que é sujeira no pré-filtro. Como que o combustível vai passar por essa sujeira? Passa? Claro que passa. Porém, a vazão de combustível fica bem abaixo do ideal. E outra, a bomba elétrica aquece barbaridade. Porque é difícil o combustível passar por aí. Tá? É difícil. Ou seja, para o combustível passar por aqui é muito complicado. Então nós temos o quê? Um aquecimento da bomba elétrica, automaticamente a bomba queima com facilidade. Bom, além do que, né, tem aí a dificuldade do motor funcionar, né? Uma subida de serra, com carro pesado, vai dar falta de combustível, tá? Geralmente, pessoal, sujeira assim no pré-filtro, tá? Você anda com o carro, ele dá falta de combustível, começa a ficar amarrado. Você desliga o motor, deixa ele desligado uns 20 minutos. Vem da partida, ele funciona, tá? Então, geralmente é o que? É o tempo suficiente para tirar um pouco de temperatura e ali conseguir entrar mais combustível pelo pré-filtro, tá? Por falar em pré-filtro, o Geraldo Antônio Barbosa, né, fez um comentário aqui bem engraçado, né? Poxa, Scupino, esse pré-filtro está parecendo pulmão de fumante. Realmente, né? A foto parece um pouco, né? E é isso mesmo, pessoal. É sujeira, barbaridade no tanque de combustível, tá? Corre-se o risco real da bomba elétrica queimar. Porque o combustível, pessoal, que passa pela bomba elétrica, ele tem um quê de função? Não tem função nenhuma. É a bomba que manda o combustível? Negativo. O combustível, ele tem duas funções táticas em relação à bomba elétrica. Por exemplo, número 1, o combustível
é o elemento lubrificante. Ou você já desmontou algum tanque, algum módulo de combustível para colocar óleo dentro da bomba elétrica? Não, né? Não precisa. Ou colocou graxa, né? Não precisa. Então, o próprio combustível, ele lubrifica a bomba. E, segundo, ele também é o elemento arrefecedor. Ou seja, ele tira calor da bomba ao passar pela bomba. Tá? Para aumentar a sua vida útil. Ok? Então, ele é lubrificante e também elemento arrefecedor. Pré-filtro, então. Uma peça muito simples que retém as partículas maiores antes mesmo da bomba elétrica, mas que pode causar falta de alimentação de combustível no sistema, com baixa vazão e até queima da bomba. Pessoal, quando você pega um filtro, um pré-filtro assim, né? O pré-filtro totalmente entupido, né? Como diz aqui o Felipe Donini de Paula, né? Poxa, eu pensei que era um coador de café, né? Tem que tirar o tanque, tem que fazer a lavagem, a limpeza do tanque. Por quê? Toda essa sujeira, pessoal, que está ali no pré-filtro, na verdade, é a sujeira do tanque. Ela só está ali nesse pré-filtro toda impregnada porque a bomba acaba fazendo com que o fluxo do combustível fique em cima dela. Mas todo o tanque está contaminado com essa sujeira também. Então, o ideal realmente, né, é a troca do pré-filtro e ainda fazer o quê? A limpeza do tanque de combustível, tá? Deixa eu colocar aqui na telinha um comentário que gerou dúvida sobre o motor da Audi, né? Aula passada, né? Motor 150 ou motor 180 cavalos da Audi? Ambas turbo, tá? Pelo código do motor, você tem essa definição. 150 cavalos vapor é o código AGU ou MQ4, tá? E 180 cavalos são os códigos AJQ, APP, ARZ, AQA, AUQ. Pessoal, a determinação de peças, principalmente velas, tá? Se é 150, 180 cavalos, depende desse código. Esse código, ele está no bloco do motor, se bem colocou, é bem chato de ver na Audi, tá? E geralmente também vem marcado na capa frontal da correia dentada, tá? Vem esse AGU, MQ4 ou debaixo dos 180 cavalos a mesma coisa, tá? Então, é importantíssimo ter esses códigos aí anotados para poder aplicar o conhecimento quando aparecer um carro desses. Belezinha? Vamos a mais uma dica aqui de nossa aula. Vamos lá. Por termos um sistema de injeção multiponto, a pressão e vazão devem ser constantes para dar o volume de injeção na quantidade necessária, já que a ECU não tem sensores na linha de pressão de combustível. Então, realmente, pressão e vazão são fatos, são itens de base, tem que estar funcionando de acordo. Belezinha?